A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Amados, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus liberou no meu coração nessa madrugada. Eu acordei com o Senhor me liberando 2 versículos da palavra. E é sobre essa porção das Escrituras que eu quero compartilhar com você. Não é por acaso que Deus nos revela. Deus sabia que eu ia ministrar agora de manhã, porque todos os domingos eu ministro uma mensagem, eu libero uma palavra. Mas quando o Senhor nos chama a atenção, nos revela e nos traz, é porque Ele quer alcançar alguém que vai ouvir a mensagem. Então, essa mensagem, essa palavra liberada com poder, é uma palavra profética que vem do coração de Deus para o teu coração que parou para ouvir nessa manhã. Escute bem o que está escrito, que o Deus me trouxe nessa madrugada. Está em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 9 e 10, está escrito assim: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Paulo, amados, estava muito contente. Nós vemos no versículo 2 desse capítulo que ele fala assim: porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos, estimulado muitos. Era uma ação de caridade, uma ação de socorro, uma ação de auxílio. Então, aqueles irmãos, eles estavam obedecendo aquilo que nós falamos a semana passada sobre a ordem que o Senhor deu a cada um de nós de irmos pregarmos o Evangelho. E pregarmos o Evangelho, amado, não é só com palavras. Muitas vezes nós pregamos através do silêncio. Muitas vezes nós pregamos através de uma obra, de um serviço, de uma caridade, de uma doação, enfim. Em cada necessidade deve haver em nós sabedoria para que nós possamos estar servindo no modelo que Jesus Cristo nos deu, da própria vida dele na terra. Quer dizer que nós devemos alimentar, suprir, curar, libertar, trazer ensinamento, edificação, permitir que a luz de Deus entre no coração daqueles que estão cegados pelas trevas, pelo mundo. Nós temos que ter em nós a sabedoria, a revelação de Deus e a sabedoria como agir nos momentos em que estamos a serviço do Senhor. Então, conforme está escrito aqui, a fé no que diz sobre essa questão que vamos meditar hoje deve ser algo vivo dentro de nós que nos move. Não por necessidade, fazermos porque queremos ganhar, porque precisamos, porque temos necessidade e ter um coração pesaroso de servir, de abrir os nossos braços para colher, de abrir o nosso coração para doar. Não, amados. Veja bem, nós temos que nos mover pela fé. Esses irmãos, eles andavam por fé. Então, a fé é o que nos deve mover no que diz questão a obra do Senhor. Ao nos mover, ao entrar e sairmos, ao nos dedicar a obedecer a palavra de Deus, de ir
Agir, sairmos de nós mesmos. Então, o sair de nós mesmos muitas vezes requer de nós renúncia e algum sacrifício da nossa parte. Não é somente o que nos sobra, o que nós temos de sobejo na nossa vida, não. Às vezes, nós fazemos sacrifícios, deixamos até mesmo de dar a nós mesmos, porque queremos socorrer a outros, né? Nós vemos no Brasil, nessa enchente que teve no sul, quantos que não abriram seus corações e se dispuseram a auxiliar, mesmo sem ter condições. Então, cada um deve fazer segundo aquilo que está ao seu alcance, mas permitir que o Senhor nos use, né? Quando nós saímos de nós mesmos para praticar a palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos aconselha, então nós temos que fazer com alegria, conforme diz o versículo 7, que está assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então nós vemos que a proposta no nosso coração, Deus não exige de nós, mas a proposta de ajudar deve ser algo generoso que parta de nós. E essa posição é o que nos abençoa realmente, né? Nós não podemos ter em nós tristeza por aquilo que praticamos, ou mesmo querendo receber algo em troca. A generosidade verdadeira é aquela que nós somos generosos, agimos por alguém ou por alguma causa, sem esperar que aquela pessoa ou aquela situação nos traga para nós retorno. Não, amados. Quem nos vê, quem nos olha e quem sabe que estamos debaixo da bênção da justiça é o próprio Deus, que tem promessa acerca do nosso agir, do nosso viver. Então, nós vemos que dar o que você tem, o que está nas suas mãos, é necessário ter fé. Então, a verdadeira semente que você está doando não é as coisas que você libera, não é o material que você libera, mas é a semente da fé. Guarda isso no teu coração. Tudo que você dá, tudo que você generosamente distribui, você não deve ver como coisas materiais, mas você deve ver como sementes de fé, que conforme a palavra de Deus nos instrui, nós devemos saciar. Por quê? Porque é Deus quem nos faz abundar em toda a graça que nós necessitamos. Então, eu quero falar sobre 3 coisas que Deus me chamou a atenção acerca dessa mensagem. Veja bem, primeira, Deus faz com que toda a graça abunde na sua direção quando você está praticando. Quando você sai para praticar, a graça de Deus vem sobre você. E veja bem, ela é a graça que lhe fornece capacidade para que você abunde, quer dizer, para que você libere, para que você conceda bênção sobre outras pessoas ou situações, através do Espírito dele. É ele que fornece a capacidade. Então, nós temos que entender que se nós recebemos capacidade, até mesmo a generosidade que é necessário termos no coração vem da capacidade que o Senhor nos libera. Então, o Senhor nos libera a capacitação, desde a generosidade,
desde o brotar no nosso coração um sentimento, um desejo de agir em prol da tua obra, do evangelho, do teu reino, da tua justiça e para com todas as coisas e circunstâncias à nossa volta. É Deus quem faz isso desde o princípio, é Ele que inicia um processo. Tudo que nós temos que ter em nós é um coração aberto, um coração disposto, um coração liberado. Talvez Deus esteja falando hoje para alguém que tenha um coração tão apreensivo por causa das suas próprias necessidades, que esquece que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus tem sobre Ele mesmo o controle de tudo, que Ele é onisciente, Ele sabe o que você está passando, Ele é onipresente, que Ele está junto com você nas suas provas, nas suas lutas, e Ele tem poder para reverter todo o quadro que está diante de ti. Então, o primeiro ponto que nós devemos ver é que nós recebemos de Deus capacidade, então a capacidade que Deus libera para corações que estão dispostos a receber mais de Deus. Porque há quem fala, não, eu tenho o que preciso, eu estou feliz do jeito que estou, eu já alcancei tudo que eu quero, mas veja bem que ele só trouxe para si mesmo, para o seu ego, para o centro da sua vida. Ele está vivendo de uma forma egoísta, egocêntrica, e isso na verdade o afasta de Deus, não o leva para a presença de Deus. A segunda porção, depois de havermos recebido a capacidade, é que a generosidade ela faz parte do pacote, porque sem generosidade no nosso coração, nós não podemos fazer boas obras. Justamente porque requer de nós um coração disposto, alargado, porque nem sempre a generosidade ela vai ser fruto daquilo que está sobejando, como eu já falei. Às vezes nós sermos generosos com alguém requer de nós um sacrifício, uma renúncia, de dar algo a nós mesmos para poder dar ao nosso próximo aquilo que ele precisa. Então, amados, nós somos abençoados pela graça de Deus, que nos enche, que nos envolve quando nós temos um coração disposto. E essa graça, ela nos abençoa a fim de que nós sejamos uma bênção para os outros. É a mesma graça que Deus deu para Abraão. Vamos ler o que está escrito aqui no capítulo 12, no versículo 2 do livro de Gênesis. Deus chama Abraão e lhe faz promessas, é o título dessa mensagem. Nós vamos ler apenas o versículo 2 que diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então nós recebemos com a graça que nos capacita, né? Que nos traz competência, que nos traz contentamento, até mesmo para nós termos generosidade. Deus chamou Abraão e porque ele pela fé obedeceu o que Deus falou com ele, ele foi abençoado. Mas ele foi abençoado com um propósito. Quando Deus vem sobre a nossa vida, abençoando o nosso serviço dentro do reino, conforme diz a tua palavra, ele nos enche de graça, nos capacita e nos abençoa a fim de alguma coisa. Deus tem propósito, e esse propósito dele é que nós devemos orar por ele em primeiro lugar. Quando Jesus disse
buscar o reino de Deus e a sua justiça, significa que nós devemos saber o que nós devemos orar primeiro. E são muitas coisas que nós podemos pedir para o Espírito Santo nos trazer em oração e nos trazer as sementes que precisamos e alargar o nosso coração com graça, com generosidade, com capacidade, com competência, com alegria, para nós fazermos de boa vontade. Então, Deus, ele falou para Abraão e fala com você que parou para me ouvir nessa manhã. Deus, ele não nos dá sementes sem propósito. Se Deus revelou para mim esses versículos que nós lemos, é porque ele quer e precisa alcançar o teu coração que está com necessidades e precisa romper. Então Deus precisa que você receba a luz dessa palavra e ganhe fé e ore nesse sentido para que Deus faça você romper, mas faça com que você rompa através de ações, através de atitudes, através de um mover sincero e verdadeiro, porque não é uma questão de você guardar nos seus pensamentos ou dentro de você o conhecimento da palavra, não, é uma questão de você liberar essa palavra com atitudes, com ações, com mover na terra. Então, quando nós recebemos de Deus todas essas coisas, esses sinais, porque a Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que obedecem. Então esses sinais, eles acompanham todo o crente, quer dizer, toda aquela pessoa que ouviu e praticou, toda aquela pessoa que sai, que vai de acordo com a palavra que ele ouviu e pratica aquilo que ela determinou para que ele faça. E veja bem, nós devemos distinguir o Espírito que fala conosco, nós devemos distinguir, discernir o Espírito Santo, porque o diabo também fala. O diabo também fala e muitas vezes ele convence alguns do pecado, da injustiça, de levar até mesmo à morte ao próximo e semelhante. Mas o Espírito Santo, ele veio para nos auxiliar, nos conduzir à verdade, não deixar nós enganados, nem à mercê de espíritos enganadores, mas ele quer que nós tenhamos discernimento por parte dele para nós podermos sair. E as Escrituras é base de fé para que nós possamos ler, buscar nela os parâmetros, as verdades nelas reveladas, para ver se condiz com a palavra que nós recebemos. Então, Deus tem várias maneiras de falar conosco. Nós devemos ver se o Espírito que fala conosco é o Espírito de Deus. Gideão fez essa prova. Gideão fez essa prova. Quando o anjo do Senhor chegou e falou, varão valoroso, né? Deus é contigo. Então ele fez uma prova com Deus. Se Deus é comigo, então aconteça isso e aquilo. Por que ele estava naquela situação? De tanto sofrer com os inimigos entrando na vida dele e trazendo e fazendo estragos. Então nós podemos e devemos buscar direção de Deus para comprovarmos que de fato o Espírito Santo fala conosco. Então nessa passagem o Senhor falou a Abraão e fala para você também. Se você obedece, sai em obediência ao Espírito que tem falado contigo nessa manhã. Deus, ele fala assim, far-te-ei uma grande nação. Isso fala de multiplicação. Abraão não tinha filhos ainda. Sara não podia ter filhos, tinha amado e fechada, conforme diz as Escrituras. Talvez você não veja da onde Deus possa trazer sustento, da onde Deus possa trazer solução,
da onde Deus vai trazer a solução para a causa, para o problema, para a situação difícil que você está vivendo. Não olhe para a sua situação, creia somente e siga a Deus. Foi isso que Abraão fez. Simplesmente obedeceu pela fé. Ele ouviu Deus falar com ele, ele teve certeza que era um Deus vivo que falava com ele, não era ídolos, não era homens, não era estátuas, era o Espírito do Senhor. Então ele reconheceu em Deus a autoridade sobre a vida dele, o senhorio sobre a vida dele. Então ele saiu e obedeceu, e Deus fez promessas de multiplicação. E falou: e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E Abraão tem sido bênção até o dia de hoje. A geração de Abraão é abençoada e bendita em toda a terra. Pela fé nós somos salvos, pela fé nós somos enxertados na videira verdadeira. Pela fé, nós somos libertados de um mundo de trevas e pecaminoso para um reino de luz, para um reino de amor, para um reino eterno na presença de Deus. Então veja, nessas coisas nós devemos meditar, e se há algo em nós que nos impede a sermos liberados para agir conforme a fé que o Senhor requer de nós, nós devemos pedir a Ele e não permanecermos na situação em que nós nos encontramos. Devemos orar: Senhor, abre meu coração, aumenta minha fé, trabalha na minha fé, né? Nós precisamos reconhecer que nossa fé é pouca e nada podemos fazer sem o Espírito do Senhor para nos encher da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder que nos levanta para agir. Então, a terceira coisa que Deus fala acerca dessa mensagem que nós lemos hoje é que Ele dá a semente em primeiro lugar. Nós lemos aqui, olha, aquele que dá a semente ao que semeia. Quer dizer, é Ele que dá a semente, é Ele que provê. É Ele que traz para você a resposta daquela situação que precisa ser acolhida, resolvida, acudida, e que se você dispôs a fazer, é Ele que vai trazer a semente e a provisão. Veja bem, eu estou com pouco tempo, mas eu quero falar com vocês acerca de uma obra que Deus fez na minha vida. Eu estava orando e sentada na igreja, e Deus me fez ver e atentar para uma situação de uma família, vários irmãozinhos que entrou na igreja, e eu reparei nos pezinhos deles que eles estavam todos de chinelinhos surrados, as roupas estavam limpinhas, mas elas estavam cingidas, né, sergidas, não sei como que fala na verdade. Então as roupas estavam com alguns remendos, mas estavam limpinhas, e eles estavam ali com a palavra de Deus e vieram ouvir a palavra de Deus. Eles estavam agindo pela fé, porque pelo que eu vi, eles saíram de longe, de uma grande distância, porque os pés deles estavam um pouco empoeirados. Quando eu vi aquilo, Deus falou comigo no meu coração: você está preocupada com a situação dos teus irmãos? Saiba que você vai vestir e calçar todos eles. E não era poucos, amados, devia ter ali um grupo que entrou de mais ou menos umas 10, 12 pessoas. E eu, naquela época, era uma pessoa muito necessitada, passando por situações difíceis, com minhas crianças pequenininhas ainda. E eu falei: Senhor, olha a minha situação, da onde eu vou tirar para poder dar para eles
o vestir, o calçar, se eu não tenho nem para mim mesma? O Senhor repetiu: saiba que você vai vestir e calçar todos eles. Amados, eu simplesmente falei: sim, Senhor. Se o Senhor quer que eu faça isso, eu vou fazer. Dá-me graça e condições para fazer o teu querer. Amados, naquela semana, começou a chegar gente de toda parte na porta da minha casa. Eram os vizinhos. Irmã Sheila, eu estava fazendo uma reforma no guarda-roupa do meu esposo. Tem muitas roupas que não servem mais para eles, roupas boas. E eu vim trazer para você levar para onde tem necessidade, você quer? Eu falei: quero sim, muito obrigado. Daí a pouco chegou outra: olha, eu estava lavando os calçados dos meus filhos. Tem tantos calçados lá que eles nem usam e não servem, não querem mais porque caiu de moda. Eu vim trazer para você, você quer? Amados, Deus ajuntou tanta coisa, tanta provisão, que eu enchi um quarto na minha casa com suprimentos, com elementos que Deus fez chegar até minhas mãos. Ele fez chegar às minhas mãos para que eu pudesse fazer a obra dele. E isso foi maravilhoso. O Senhor me guiou, o Senhor me levou até a casa daqueles irmãos. E quando eu cheguei lá, estavam todos reunidos, orando no mesmo lugar. E para que a palavra de Deus não caísse por terra, também eu recebi de doação brinquedos para crianças. E todas as coisas que eu recebi foram distribuídas e caiu como uma luva para cada um: roupas, calçados, brinquedos, roupas de cama, mesa. Foi uma abundância, amados, que sobejou aquilo que eu achei que iria acontecer. Deus é um Deus generoso, um Deus de provisão. Creia que você serve um Deus grande. Então Deus, ele te traz a semente, ele atende as suas necessidades e a necessidade daqueles que você quer auxiliar. Você precisa simplesmente ter um coração generoso e sair e ir. Você precisa obedecer a palavra e a bênção do Senhor te seguirá. As promessas que Deus deu a Abraão estará sobre a sua vida também. Ele vai multiplicar as tuas sementes. Ele vai fazer você multiplicar na terra as tuas bênçãos, no teu trabalho, onde você colocar as tuas mãos, será abençoado. Onde você entrar ou sair, a bênção estará com você. Ele vai engrandecer o teu nome, vai fazer com que você seja lembrado, que você seja chamado, que você se levante para fazer a obra de Deus. Ele vai fazer com que você seja uma bênção para você abençoar. Então você vai ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Então tenha fé no seu coração. Emuná. Emuná é uma palavra hebraica que é uma fé além da tua capacitação. É uma fé em Deus, e Deus vai suprir e realizar todas as coisas, ainda que você não veja solução para nada. Amém, meu amado? Eu quero orar por você. Deus Pai amoroso, bondoso, justo, entramos na Tua presença, Senhor, dando-te graças por tudo. Obrigado por nos abrir esse caminho onde podemos ser capacitados por Ti e podemos ser como bênção na vida dos que clamam, dos que estão abatidos, daqueles que estão tristes e muitas vezes encarcerados, aprisionados por amarras espirituais e não conseguem se libertarem por si mesmos. Senhor, eu oro por essa pessoa que está comigo agora nessa oração, que parou para ouvir a sua palavra. Dispensa sobre ela as dádivas celestiais. Senhor, dispensa capacitação para ela ser como uma bênção na vida dos outros, daqueles que estão em sua volta. Dê a ela sementes em abundância, para que ela possa semear com abundância. Multiplica, Senhor, a sua sementeira. Aumente os frutos da vossa justiça na vida dela. Senhor, traga, Senhor, com o teu poder. Venha sobre ela com o teu poder, quebrando as amarras na sua vida secular e na vida espiritual também. Liberte-a, Senhor, de toda
ó encarceramento e opressão que o inimigo tem imposto à sua alma. Senhor, tira toda tristeza, todo abatimento. Senhor, derrama sobre ela o óleo da alegria, a certeza, Pai, de um viver, Senhor, eterno contigo. Cubra com o teu sangue. Senhor, declaramos no mundo espiritual que estamos debaixo da aliança do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz para nos salvar, nos purificar, nos limpar, nos livrar de todo mal. E eu digo agora que todo mal saia da sua vida, da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus. Abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa as tuas finanças, seus negócios, seu trabalhar. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja com você essa semana, que a sua semana seja abençoada e próspera. Amém, meu amado. Deus seja louvado. Amados, antes de me despedir, eu gostaria de pedir que vocês, se puderem, auxiliar. É um trabalho, é uma obra, os recursos são para serem investidos na obra do Senhor, e sustentação dessa obra. Eu me retirei do serviço secular para trabalhar, então Deus me abriu outra porta, e eu escrevi uma cartilha que está na plataforma da Hotmart, se chama Alfabeto Hebraico Bíblico para Iniciantes. É maravilhosa essa cartilha, esse e-book, tá? É um e-book, maravilhosa essa cartilha para quem deseja conhecer o idioma que Deus usou para falar com o teu povo. Então, todas as palavras que estão no Antigo Testamento, no original, foram palavras usadas nesse idioma. E elas são profundas, elas têm revelações profundas. E o princípio para nós conhecermos, crescermos e avançarmos no conhecimento é nós conhecermos o alfabeto. Então, essa cartilha é para ensinar o alfabeto hebraico. Até mesmo uma criança que já sabe ler, ela pode aprender. Ou você pode comprar, se quiser e puder me ajudar, e ensinar os teus filhos também. Amém, meu amado? Então, se puder estar na plataforma da Hotmart, meu nome é Sheila Magali Santana. Eu não tenho o link aqui, mas chama Alfabeto Hebraico Bíblico. Uma jornada fascinante. É o que eu desejo e oro para você. Amém? Deus seja louvado.